Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, como a gente combinou, essa aula de hoje, mais uma vez, vai ser gravada, por conta dos meus compromissos com outro curso de pós-graduação, né, que eu dou aula, e a aula de hoje vai ser sobre a Revolução Russa de 1917, né? Como a gente viu anteriormente, né, na aula passada para a turma de segurança do trabalho, e no semestre anterior para as turmas de mecatrônica e de edificações, o século XIX foi um século marcado pela luta da causa operária, e pela luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, pela organização política desses trabalhadores, né, em partidos e em grandes discussões internacionais sobre a questão trabalhista, sobre a exploração capitalista e sobre a dominação burguesa, né? Tendo em vista que o burguês, nessa concepção, seria o dono dos meios de produção, tá? Então, havia uma crítica muito grande para a organização burguesa do Estado, um Estado eminentemente capitalista, exploratório, né, antidireito do trabalhador, e a outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a própria expansão territorial do Estado capitalista no século XIX, aquele fenômeno chamado de imperialismo e neocolonialismo, né, que a gente estudou no semestre passado. Então, isso também era fruto de grandes críticas desses congressos internacionais de trabalhadores. Enfim, então, o seio, né, o âmago dessas críticas dos trabalhadores, dessas reivindicações dos trabalhadores, era o sistema capitalista, as suas práticas exploratórias e a condição do trabalhador. E, com tudo isso, a dominação burguesa, né? Lembrando que outras revoluções que a gente assistiu ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX, foram todas revoluções de caráter burguês, que deram à burguesia europeia e em outras partes do mundo, do Ocidente, o status de classe detentora do poder, tanto poder econômico quanto poder político. Então, a burguesia europeia virou a senhora do continente. Então, os trabalhadores começaram a se organizar em partidos, se organizar politicamente para discutir essa dominação e as formas de que essa dominação ela poderia ser encerrada. E um dos principais vetores ideológicos disso, uma das principais provocações filosóficas dessa discussão, foi a obra de Karl Marx e Friedrich Engels, O Capital, que Marx fez todo um estudo filosófico, econômico e político do capitalismo. O Capital é um livro imenso, são 6 volumes, 6 tomos, né? E esse estudo científico de Marx sobre a crítica capitalista inspirou essas discussões ao longo do século XIX, porque Marx ele acreditava que a classe trabalhadora empoderada e o capitalismo enfraquecido seria um cenário ideal para uma revolução trabalhadora, os trabalhadores tomariam o poder, né, e ao passar do tempo, a revolução trabalhista dos trabalhadores iria acabar com as desigualdades sociais até chegar no estado em que não haveria mais classes sociais nem desigualdades sociais. Todo mundo viveria no mesmo pé de igualdade e isso seria o comunismo. Não aconteceu, o comunismo é uma abstração teórica, mas houve algumas experiências socialistas ao longo do mundo. E a primeira experiência de uma revolução da classe trabalhadora, feita pela e para a classe trabalhadora, foi a Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Um paradoxo do ponto de vista da teoria marxista, porque Marx acreditava que uma revolução desse tipo, uma revolução proletária, ela deveria acontecer num país onde o capitalismo estivesse no auge. Então, pela teoria marxista, ela deveria ter acontecido na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas aconteceu na Rússia, que não era um país eminentemente capitalista. A Rússia estava ainda engateando nas suas práticas capitalistas, como a gente vai ver daqui a pouco, porque ela era ainda um Estado, um país, um império de tradições praticamente feudais, né? Feudais eu boto entre aspas, porque o feudalismo clássico é um fenômeno francês. Mas se a gente for pegar algumas características desse feudalismo ou dos estados modernos, dos estados absolutistas, a gente pode transplantar
para a Rússia do século XIX, começo do século XX. Então, a Rússia era um grande bolsão de atraso no meio da Europa e da Ásia, certo? Então, hoje a gente vai se debruçar sobre essas questões, sobre como é que estava a Rússia no século XIX, começo do século XX, qual foi o cenário presente na Rússia que levou esse movimento a eclodir lá e não em outro local, em outro país. Bom, então, vamos lá, né? Começar a entender o contexto da Rússia ao longo do século XIX e do comecinho do século XX, certo? Então, todo mundo sabe aqui que a Rússia é um país de dimensões continentais, né? É um país que ocupa dois continentes, o continente europeu, né? Essa parte mais aqui ao oeste, e uma vasta região do continente asiático, né? Um país gigantesco, um país muito frio, né? Parte da Rússia é muito próximo ao Polo Norte, e a Rússia é um país eminentemente agrário. A população da Rússia, no começo do século XX, era de quase 90% de camponeses, pessoas ligadas ao campo, pessoas ligadas à agricultura, atividades econômicas eminentemente rurais. E muitos dessa população da Rússia estavam ligados a a terra, à agricultura, a questões fundiárias, um regime muito parecido com o que era o regime da servidão medieval. Não sei se vocês lembram, né? O servo era aquele cara, né, aquele camponês que estava ligado à terra, não era um escravo, ele estava ligado a uma determinada terra e morava nessa terra a partir de uma relação, morava e trabalhava nessa terra a partir de uma relação estabelecida com o proprietário, com o senhor feudal, em que ambos tinham uma série de obrigações, né, e obrigações mútuas, deveres mútuos. Era um pacto de ajuda mútua, digamos assim, sendo que as obrigações do servo eram muito maiores. Então, esse regime de servidão, em que esses camponeses trabalhavam para alguém e recebiam uma parte menor da produção, ainda vigorava na Rússia em pleno século XIX. Né? A gente, na Europa, esses medievais foram sendo abolidos ao longo da Idade Moderna. A Revolução Francesa deu tiro de misericórdia nessas feudalidades, sendo que a Rússia ainda se manteve nessa, nessa tradição. Né? Vejam aí embaixo que a população da Rússia, em 1897, era muito grande, né? Considerado os padrões da época, 128 milhões de pessoas, e 45% da população era de etnia russa, né? E os outros 55%, outras etnias de origem eslava, certo? Inclusive uma parte também era descendente dos antigos vikings, enfim. Era uma população muito heterogênea do ponto de vista das etnias. E essas etnias, muitas vezes, eram etnias que eram conflitantes, né? Não se davam bem entre si. Inclusive, a gente vê questões étnicas até hoje naquela região da Rússia, da Ucrânia, etc. 93,4 milhões desses 128 viviam na parte europeia da Rússia. Essa partezinha aqui, como eu falei, mais ao oeste, onde estava, inclusive, a capital, Moscou. Então, veja que a maior parte da população da Rússia estava muito concentrada nessa parte aqui a oeste, o que fazia com que a Rússia asiática fosse tivesse uma baixa densidade demográfica. Né? E nesse povo aqui, basicamente, eram os camponeses. A grande elite russa, né, o Estado Estado Imperial Russo, estava localizado aqui na parte europeia da Rússia, certo? Principalmente em cidades como Moscou ou São Petersburgo. Bom, isso aí é uma charge da época, né, do capitalismo
vigente no finalzinho do século XIX, né? E mostra como se dava a pirâmide etária do que seria o capitalismo russo, né? A gente viu em aulas anteriores que o capitalismo é uma organização econômica ligada à industrialização, né? Capitalismo não é lucro, capitalismo não é só venda, não é só comércio. Comércio e lucro são atividades que existem desde tempos muito remotos, desde o Neolítico. Mas o capitalismo, ele é uma outra forma de relação trabalhista, uma relação patrão e empregado, baseada em pagamento de salários, e salário é muito menor que o lucro do patrão, e é um fenômeno ligado à industrialização. Começaram com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, como a gente viu anteriormente já. Na Rússia, esse processo de industrialização ainda estava muito incipiente, mas já era responsável por uma boa parte da desigualdade social da Rússia, certo? E esse capitalismo estava muito, o lucro desse capitalismo era muito canalizado para o sustento da monarquia russa, né, do sistema imperial russo. Então vejam, não sei se vocês conseguem enxergar, né, que tem várias piramidezinhas, né, várias fases dessa pirâmide, vários níveis. Aqui, né, o nível nós governamos vocês, tá o czar e sua família, seus funcionários mais próximos, né? O topo da pirâmide é o dinheiro, né? Aí embaixo tem o czar, embaixo do czar a Igreja Ortodoxa Russa, né? Coisa também bem medieval, né? Essa relação íntima do Estado com a Igreja. Abaixo disso, sustentando eles dois, está as forças policiais, as forças militares, o exército russo, ou a guarda do czar. Abaixo, uma nobreza muito parasitária, né? Eu acho engraçado aqui, nós comemos por vocês, uma nobreza muito parasitária que vivia muito às custas do Estado ou de atividades econômicas, tipo. Aliás, nem atividades econômicas, era uma elite muito ligada à terra e a grandes heranças, tá? E embaixo, a classe trabalhadora russa, ó. Nós trabalhamos para vocês, nós alimentamos vocês. Então, essa grande massa de trabalhadores sustentava toda essa estrutura aqui de luxo, né, de grandes gastos públicos e de um capitalismo que, ainda que fosse incipiente, era muito, muito explorador, certo? Então, a maior parte da população russa compunha a base da pirâmide social. Como eu falei, isso é cerca de 90% da população russa, daqueles 120 e tantos, quase 130 milhões, mais de 100 milhões eram os camponeses ou os trabalhadores urbanos, né, das indústrias no meio urbano na Rússia, certo? Então, essa é a pirâmide social, né? Essa é a caracterização da população russa. Eu vou falar aqui muito dos trabalhadores russos, certo? Quando eu falar trabalhadores russos, vocês tenham em mente que tanto os camponeses, tanto o campesinato, quanto os trabalhadores urbanos, né? Principalmente os trabalhadores ligados às fábricas, às indústrias que estavam surgindo na Rússia. Bom, o governo czarista, né? O governo czarista, né? Czar é uma palavra que significa César, né? Que vem do latim César, que pode ser traduzido como imperador, né? Como monarca, enfim. A monarquia czarista russa tem grandes aproximações do Estado absolutista europeu, clássico, né? Lembre que vocês devem ter estudado isso lá no terceiro período. Um regime autocrático, um regime centrado na figura do monarca, né, do czar, que é sustentado por uma nobreza e também sustentado pela nobreza no sentido do apoio, né, mas do ponto de vista econômico, quem sustentava eram os impostos pagos principalmente pela classe mais pobre, né? Sociedade essencialmente agrícola, né? Cerca de 80% são camponeses. O número atual, que os estudos dizem, cerca de 90% são camponeses. Existia, como eu falei, um trabalhador urbano, mas era uma porcentagem muito, muito pequena, né? E a produção agrícola era insuficiente para atender
a população, né? Então, a população, além disso, passava em alguns momentos do ano, por exemplo, dificuldades para comer. Lembre que o território russo, apesar de ser muito grande, mas é um território, em boa parte do ano, gelado, né? O inverno russo é um inverno extremamente rigoroso. Então, havia essa dificuldade de produção agrícola na Rússia. E, como o regime era da servidão, tipicamente medieval, boa parte dessa produção não ia para alimentar o campesinato e os trabalhadores, ia para suprir os luxos da família imperial e da nobreza, né? Então, como eu falei, os czares também governavam com o apoio dessa nobreza rural, os grandes proprietários de terra e dos dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Católica Ortodoxa, certo? Lembrem que a Igreja, na Idade Média, separou a Igreja Bizantina, a Igreja Romana de um lado, cada um de um lado, e essa Igreja Bizantina, ela deu origem a um outro catolicismo mais cru, um catolicismo mais parecido com as práticas cristãs na época de Cristo, né? E esse catolicismo ortodoxo, esse catolicismo russo, ele sobrevive até hoje. Agora a gente vai ver um pouquinho do que foi o governo dos 3 últimos czares, tá? Lembrando que, assim como as monarquias absolutistas, o regime czarista era um regime hereditário, passava de pai para filho, tá? Então, o czar Alexandre II, né, aboliu a escravidão na Rússia, mas manteve a servidão. E outra coisa que é muito falado no seu mandato é a venda do Alasca para os Estados Unidos. Vocês têm o mapa dos Estados Unidos, o mapa da América assim na cabeça. Aqui está os Estados Unidos, em cima dos Estados Unidos tem o Canadá, e lá em cima do lado do Canadá, no extremo norte, aliás, no extremo noroeste da América, tem o Alasca, né? Que foi uma confusão danada, né? Alguns americanos eram muito contra comprar o Alasca. Ah, para que vai comprar o Alasca? Aquilo ali é uma grande geladeira. Mas, enfim, depois de alguns acordos, o Alasca foi vendido e é hoje um dos estados que compõe a Federação Estadunidense, né, norte-americana. Bom, e o czar, esse czar, né, foi assassinado por um grupo de trabalhadores revolucionários chamado Vontade do Povo, né, por questões muito ligadas à manutenção da servidão. Como eu falei, ele aboliu a escravidão, mas manteve a servidão. Então, alguns trabalhadores, alguns radicais mais ligados à vontade do povo, mataram o czar, assumindo o seu filhinho, o czar Alexandre III, né? Foi durante o seu reinado o seu governo, que se deu basicamente a chamada Revolução Industrial Russa, né, que foi o processo de industrialização da Rússia. Né? Não foi tão rápida, nem tão como é que posso falar? Nem alcançou todo o território, como foi na Inglaterra, por exemplo, certo? Mas aconteceu, principalmente naquela parte europeia da Rússia, né? Nas grandes cidades como Moscou, como São Petersburgo, etc. Né? Quando a Rússia estava nesse processo de uma chamada Revolução Industrial, né, houve, paralelamente a isso, assim como aconteceu no resto da Europa, a organização de um movimento operário, né, de um movimento trabalhador, de operários que estavam brigando, lutando por melhores condições de trabalho, melhores salários, etc. Né? E esse movimento operário foi duramente combatido pelo czar Alexandre III, certo? Então, ele era um czar impopular, bastante impopular. Acabou morrendo de causa natural, né, no finzinho do ano de 1894, e assume o último czar da Rússia, Nicolau II, certo? O czar que foi deposto pela Revolução de 1917, tá? Nicolau II ele deu continuidade ao processo de industrialização da Rússia, né? Mas sempre concentrando isso nos centros urbanos populosos. Então, as cidades pequenas, né, na parte ocidental da Rússia, não foram contempladas. E a Rússia asiática menos ainda, certo? O movimento operário continuou cada vez mais fortalecido durante o seu reinado, inclusive foi esse movimento operário que acabou organizando a Revolução de 17, né? E eles reclamavam muito
de seus baixos salários, salários que não davam para o sustento de uma família de 4 pessoas, né, e jornadas de trabalho que chegavam a 12 horas diárias. E há registros, né, que que às vezes na clandestinidade e tal, algumas indústrias russas tinham jornadas de trabalho de incríveis 20 horas. 20 horas num dia em que tem 24 horas, então a pessoa tem 4 horas para dormir, para comer, para estar em casa, etc. Enfim, um absurdo, tá? Bom, então, por conta disso, né, foi durante o seu governo que foi criado o POSD, o Partido Operário Social Democrata Russo, que foi inspirado na teoria marxista, né? Outros partidos surgiram inspirados em outros filósofos trabalhistas, filósofos mais de esquerda, como Mikhail Bakunin, que é russo, né? Outras interpretações da obra marxista, como a de Rosa Luxemburgo, de Lenin, que vai ser um dos líderes revolucionários, mas esse partido, que foi o maior partido da operário russo, ele era inspirado no marxismo clássico, né? Aquele marxismo que acreditava que a revolução ela seria gradual, né? Primeiro haveria a consolidação do capitalismo, esse capitalismo entraria em crise, haveria a revolução proletária, governo do proletário, para enfim chegar ao estado ideal do comunismo, tá? Bom, e foi no governo do czar Nicolau que a economia russa se viu em crise braba, né, crise muito séria, porque a Rússia não apenas envolveu-se em uma guerra contra os japoneses por questões territoriais, isso em 1906, mas também entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado, né, da Tríplice Entente, né, Entente Cordial, que era formada por Inglaterra, França e pela própria Rússia, certo? Então, a Rússia entrou na guerra, a Rússia enviou muita gente para a guerra, estima-se que mais de 4 milhões de russos morreram na guerra, e por conta disso, a economia russa foi muito prejudicada. Primeiro, pelos próprios investimentos que o Estado russo fez para participar da guerra, né, para participar desse conflito. Investimento pesado, investimento em armas, munições, em suprimentos, etc. Segundo, porque são 4 milhões de homens a menos trabalhando no mercado, na agricultura, no campo, né? Então, as mulheres russas não conseguiram dar conta de postos de trabalho, de postos que eram ocupados por homens. Então, a economia ficou bastante prejudicada, certo? As mulheres eram muito ligadas à tradição da agricultura na Rússia, bem medieval ainda, como eu já falei. Então, quando esses mais de 4 milhões de homens foram para a guerra e morreram, os postos de trabalho da indústria, por exemplo, nem todos eles foram ocupados por essas mulheres ou por jovens que não estavam na guerra, tá? Então, houve uma desaceleração muito grande da economia russa, da industrialização russa, durante o envolvimento do país na Primeira Guerra Mundial. E isso foi, assim, a gota d'água, o envolvimento da Rússia foi a gota d'água para o governo de Nicolau II se tornar extremamente impopular e fez-se urgente a derrubada de Nicolau II. Bom, vocês vão me ver nesse pedacinho do vídeo com a roupa diferente, porque ficou sem áudio no vídeo original. Bom, mas vamos lá. O intuito dessa parte aqui é mostrar algumas características estruturais, ideológicas do Partido Operário Social Democrata Russo, né, que, como eu falei, foi o grande partido trabalhista dos trabalhadores russos, né, que foi fundado já no finalzinho do século XIX, em 1898. Toda a sua base ideológica, sua base filosófica, ela se baseia nos livros de Marx e Engels, né, na produção de Marx e Engels, principalmente no livro O Capital. Né? O Capital, um livro gigantesco, uma obra assim, de 6 volumes, onde Marx teoriza com base em argumentos econômicos, filosóficos e políticos como vai se dar o fim do capitalismo rumo a uma sociedade igualitária. Né? Então, toda a base filosófica desse partido é baseada no marxismo. Embora alguns de seus membros, né, como o próprio Lenin, ele vai ter uma interpretação própria do marxismo e da questão da revolução. Né?
é tanto que alguns estudiosos vão falar de um marxismo-leninista, tá? Mas o que importa vocês saberem é que essa base ideológica do partido POSRDR é o marxismo clássico, certo? Aquele que acredita que a revolução vai acontecer em etapas. Primeiro, a consolidação do capitalismo, depois o enfraquecimento do capitalismo, revolução proletária, governo do proletariado e, por fim, o comunismo, né, que, obviamente, como a gente já estudou, não aconteceu em lugar nenhum. Ele é uma abstração teórica que idealiza uma sociedade sem nenhum tipo de desigualdade social, né? Bom, foi um partido que foi violentamente perseguido pela polícia política dos czares, né, do czar, no caso, né? Não foi um partido visto como legal, visto como necessário para a política russa. E, assim, uma coisa que a gente tem que entender, quando eu falo partido, eu não estou falando do partido no sentido que a gente tem no partido hoje no Brasil, né, como um partido que vai disputar uma eleição. Partido, aqui, na história russa, ele diz respeito mais a um grupo de pessoas que discutem algo em torno de uma base política, né? Então, a luta dos operários é uma luta política, por isso que eles se organizaram em partido, mas o objetivo desse partido não era eleição, tá? É outro tipo de discussão que não é a eleição, né? Bom, esse partido, minha gente, ele vai, ao passar do tempo, ao aprofundar das discussões, eles vão se dividir em dois grupos, né? O grupo menchevique e o grupo bolchevique. Os mencheviques, na palavra russa que significa minoria, eles pregavam duas coisas principais. Primeiro, alianças políticas para poder ter mais apoio para a instalação da revolução, e alianças essas que podiam não ser necessariamente com outros grupos marxistas, né, mas com quaisquer grupos que podiam dar apoio à revolução. Mas a principal defesa desse grupo era que a revolução ela tinha que seguir o passo a passo previsto por Marx, como eu falei, né, consolidação do capitalismo, crise do capitalismo, revolução proletária, enfim, né? Então, o que eles queriam é esperar que o capitalismo russo se desenvolvesse ao máximo para que entrasse em decadência, tá? Isso não aconteceu. Por quê? Porque o grupo majoritário, os bolcheviques, eles pregavam a revolução imediata, né? Indo contra, inclusive, o que Marx pregava. Então, eles eram a favor de não esperar essas etapas de evolução do capitalismo, porque isso seria mais prejudicial ainda para a sociedade russa, porque a evolução do capitalismo ela viria acompanhada de um aumento das desigualdades, dos problemas da classe trabalhadora da Rússia. Então, eles pregavam a revolução imediata, e foi isso que aconteceu no mês de outubro de 1917, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Bom, e pessoas, figuras mais importantes, né, desse partido foi com certeza Lenin, né, que era bolchevique. Lenin foi o cara que deu rumo à revolução a partir de 1917, tá? Além de outras pessoas como Trotsky. Trotsky era um grande filósofo da Rússia e ele foi um grande intérprete, né, intérprete de interpretação, tá? Foi um grande intérprete da filosofia marxista na Rússia, certo? Então, essa é a estrutura ideológica, né, filosófica do Partido Operário Social Democrata Russo, que era um partido eminentemente trabalhista, era um partido da causa operária, era um partido da causa dos trabalhadores russos, né, que discutiam quais seriam os caminhos viáveis e rápidos, eficientes, para que a estrutura social russa mudasse. E a questão da revolução não é só derrubar quem está no poder e colocar outro grupo, né? A questão da revolução trabalhadora era promover mudanças estruturais nessa sociedade para que pudesse para que os trabalhadores, para que a população pobre tivesse uma transformação definitiva nas suas vidas, sejam transformações materiais, sejam transformações de cunho culturais, né? Mas uma revolução, ela prega uma transformação, uma mudança bruta, e não apenas alternância de poder, certo?
Bom, então depois de tudo que a gente viu, a gente vai passar agora aos antecedentes imediatos da Revolução de 1917, né? Uh, um episódio muito importante para isso foi o chamado Domingo Sangrento, né, que aconteceu em janeiro de 1905, que foi o seguinte: trabalhadores, camponeses, um grupo da população, um grupo de populares, um grupo grande, foi manifestar pacificamente na frente do Palácio de Inverno, onde o Nicolau II, né, o czar e a família, estavam lá hospedados. Foram entregar uma petição, né, com algumas reivindicações, todas elas ligadas à qualidade de vida e de trabalho dessa população, carestia de alimentos, produção agrícola, para o czar. Mas o problema é que eles foram duramente massacrados pelas tropas czaristas. Eles não quiseram saber de conversa. O czar mandou descer o pau no lombo desses manifestantes, né? Isso é considerado um ensaio revolucionário. Por quê? Primeiro porque mostrou como seria truculenta, violenta, né, e sem diálogo as forças oficiais, né, o czarismo e sua polícia política, e como foi uma experiência de organização dos trabalhadores, né? Eram trabalhadores de vários locais, de vários níveis sociais, unidos em torno de uma causa específica, né? Que era essa petição para Nicolau II. Então, o Domingo Sangrento é muito importante por isso. Foi um grande ensaio revolucionário. Lembrando que, logo depois disso, né, no ano seguinte, houve a guerra que a Rússia se meteu lá com o Japão, né, por questões territoriais e de exploração de território, de minerais, etc. E foi uma guerra que a Rússia perdeu. Então, isso também desagradou muito a população. Então, veja que a gente está aqui em 1905, 1906, tá? 10 anos, 11 anos antes da Revolução estourar, que foi em 1917. Então, veja que 10 anos antes disso, né, as insatisfações e a organização do trabalhador estava crescendo, né? E, paralelamente a isso, a economia da Rússia estava começando a ficar em frangalhos, né? Primeiro por conta dessa guerra com o Japão, né? Uma industrialização muito localizada em territórios específicos da Rússia, né? Um trabalhadores pobres e uma nobreza extremamente parasitária. Até que vem o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, né? Muito por questões da própria configuração do capitalismo e da disputa imperialista da época, e a Rússia entrou do lado da Inglaterra e da França no intuito de frear o avanço dos exércitos alemães e dos interesses alemães, né? Sendo que a Rússia, meu Deus, ela foi quase que entrou de gato nesse navio, né? A Rússia não tinha um exército preparado para isso. A Rússia não tinha um treinamento militar efetivo para participar de uma guerra dessas dimensões. E não tinha nem uma indústria bélica preparada para isso. Então, veja, essa listinha aí de coisas, de características da Rússia na guerra, de coisa ruim da Rússia na guerra. A Rússia não estava preparada, não havia suprimentos suficientes para isso, alimento, arma, roupa, né? A guerra, obviamente, é na rua, né? E muitas batalhas ocorreram em pleno inverno russo, e o inverno russo é muito rigoroso, né? Os soldados mal organizados, mal treinados, as tropas eram muito desorganizadas, muitos desses soldados foram apenas mandados para o fronte de guerra, sem saber por que diabo eles estavam indo para a guerra, para quem e por que eles estavam lutando, tá? Enfim, em 1915, um ano depois do início da guerra, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando desculpa, das tropas russas, né? O que foi meio que um desastre, né? Foi uma série de derrotas, uma série de baixas no exército, e por conta disso o exército perdeu a confiança que tinha no czar depois disso, né? Então, o czar e seus ministros, eles foram acusados de exercer uma péssima liderança, uma péssima organização,
uma condução até antimilitar da Primeira Guerra Mundial. Então, por tudo isso, a guerra, obviamente, ela vai se tornar extremamente impopular para a população russa, né? Então, e como eu falei antes, além dessas questões logísticas, né, questões de guerra mesmo, né, mau preparo, poucos soldados, poucas armas, poucas munições, tem a questão da economia, né? Enquanto os homens foram para o fronte de guerra, foram lutar, a economia estava sendo altamente prejudicada. Então, o envolvimento da guerra da Rússia na Primeira Guerra Mundial, os gastos que o czar fez para esse envolvimento e as sucessivas derrotas fizeram com que ele, né, junto com a guerra, se tornasse extremamente impopulares, tá? Bom, em 1918, isso já depois da Revolução Russa começar, a gente vai voltar daqui a pouco para ela, quer dizer, mais para frente, na próxima aula, logo depois da Revolução Russa começar, a Rússia, ela pediu, né, para que fosse iniciado o processo seu processo de desligamento da guerra, né? Pediu a seus aliados, né, a Inglaterra, a França e até os Estados Unidos, mas isso não foi levado em consideração, até que a Rússia forçou a barra, né, e foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, que foi o tratado que formalizou a saída da Rússia na guerra. E o interessante é que esse tratado foi assinado não com os aliados da Rússia, mas com os inimigos da Rússia, né, principalmente com os alemães, né? E foi um tratado que impunha alguns prejuízos para a Rússia, principalmente a perda do controle desses territórios aqui, ó, que estão em verde, tá? Então, isso aqui passou a ser diretamente ligado ao Império Alemão, certo? Depois do fim da guerra, né, da derrota da Alemanha, do fim do Império Alemão, a República Alemã se consolidou, esse território aqui volta para o domínio russo, depois vai fazer parte da União Soviética. Mas o que é importante saber é isso, que a Rússia perdeu o controle desses territórios, né, e deu esses territórios para a Alemanha e para os aliados da Alemanha. Então, foi a compensação, tá? A Rússia sai da guerra, mas a gente tem que sair ganhando de alguma forma, tá? Então, em 1918 é assinado esse tratado. Todos esses países aí que estão sendo mostrados são países que depois da Primeira Guerra Mundial foram criados e depois vai pertencer à União Soviética, certo? Bom, e aí a gente começa, aliás, dá uma pausa, tá? E nas próximas aulas a gente vai estudar com mais vagar, com mais tranquilidade, com mais calma, as fases específicas da Revolução Russa. Não foi uma revolução linear, não foi uma revolução que foi o tempo inteiro capitaneada, liderada pelas mesmas lideranças, né, pelos mesmos grupos. Houve uma fase da Revolução Bolchevique, houve uma fase da Revolução Menchevique, houve uma fase de radicalização, né, a chamada Guerra Civil. Né, depois da Guerra Civil, a implantação de um modelo econômico de reestruturação da economia russa, enfim. Então, foi um movimento muito plural. E estudar a Revolução Russa não é apenas estudar o que aconteceu entre 1917 e 1920. A gente tem que entender a Rússia para depois da Revolução e a implantação do socialismo e a criação da União Soviética. Né? A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi um grande conglomerado de países, né, encabeçados pela Rússia, né, e na capital, Moscou, que foram unidos em torno do objetivo de expandir os ideais da Revolução de 17 e implantar o socialismo, certo? Então, estudar a Revolução Russa não é só estudar o que aconteceu até 1920, é estudar o que aconteceu durante toda a história da União Soviética, inclusive o papel da União Soviética, o importante papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Né? A gente não pode deixar de reconhecer que a União Soviética foi a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. Foram eles que impuseram
a derrota inicial ao nazismo alemão, certo? Então, eu vou, por questões assim, didáticas mesmo, eu vou preferir dividir essa aula da Revolução Russa em dois momentos. Né? Até então, até aqui, a gente estudou as configurações da Rússia, né? Como é que era a Rússia antes da Revolução, por que aconteceu na Rússia, para a partir da aula da semana que vem, a gente se dedicar ao estudo do movimento revolucionário em si e das consequências da criação da União Soviética, tá bom? Então, vou parando por aqui. Além dessa aula, eu vou postar também um material de apoio para vocês darem uma estudada e ajudar na publicação de vocês no Instagram, né, sobre a Rússia no século XIX, a Rússia antes da Revolução, ok? Então, deixa eu parar aqui a minha apresentação. Então, eu fico por aqui, certo? Eu não estou de vermelho por acaso, né? Eu quis homenagear a Revolução, tá bom? Valeu, beijo grande para vocês e até a próxima aula. A próxima aula vai ser ao vivo, síncrona, beleza? Bom, então depois de tudo que a gente viu, a gente vai passar agora aos antecedentes imediatos da Revolução de 1917, né? Um episódio muito importante para isso foi o chamado Domingo Sangrento, né? Que aconteceu em janeiro de 1905, que foi o seguinte: trabalhadores, camponeses, da população, um grupo de populares, um grupo grande, foi manifestar pacificamente na frente do Palácio de Inverno, onde o Nicolau II, né, o czar e a família estavam lá hospedados. Foram entregar uma petição, né, com algumas reivindicações, todas elas ligadas à qualidade de vida e de trabalho dessa população, carestia de alimentos, produção agrícola, para o czar. Mas o problema é que eles foram duramente massacrados pelas tropas czaristas. Eles não quiseram saber de conversa. O czar mandou descer o pau no lombo desses manifestantes, né? Isso é considerado um ensaio revolucionário. Por quê? Primeiro porque mostrou como seria truculenta, violenta, né, e sem diálogo as forças oficiais, né, o czarismo e sua polícia política, como foi uma experiência de organização dos trabalhadores, né? Eram trabalhadores de vários locais, de vários níveis sociais, unidos em torno de uma causa específica, né? Que era essa petição para Nicolau II. Então, o Domingo Sangrento é muito importante por isso. Foi um grande ensaio revolucionário. Lembrando que, logo depois disso, né, no ano seguinte, houve a guerra que a Rússia se meteu lá com o Japão, né, por questões territoriais e de exploração de território, de minerais, etc. E foi uma guerra que a Rússia perdeu. Então, isso também desagradou muito a população. Então, veja que a gente está aqui em 1905, 1906, tá? 10 anos, 11 anos antes da Revolução estourar, que foi em 1917. Então, veja que 10 anos antes disso, né, as insatisfações e a organização do trabalhador estava crescendo, né? E, paralelamente a isso, a economia da Rússia estava começando a ficar em frangalhos, né? Primeiro, por conta dessa guerra com o Japão, né? Uma industrialização muito localizada em territórios específicos da Rússia, né? Trabalhadores pobres e uma nobreza extremamente parasitária. Até que vem o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Né? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, né? Muito por questões da própria configuração do capitalismo e da disputa imperialista da época, e a Rússia entrou do lado da Inglaterra e da França no intuito de frear o avanço dos exércitos alemães e dos interesses alemães, né? Sendo que a Rússia, meu Deus, ela foi quase que entrou de gaiato nesse navio, né? A Rússia não tinha um exército
preparado para isso. A Rússia não tinha um treinamento militar efetivo para participar de uma guerra dessas dimensões. E não tinha nem uma indústria bélica preparada para isso. Então, veja, essa listinha aí de coisas, de características da Rússia na guerra, de coisa ruim da Rússia na guerra. A Rússia não estava preparada, não havia suprimentos suficientes para isso, alimento, arma, roupa, né? A guerra, obviamente, é na rua, né? E muitas batalhas ocorreram em pleno inverno russo. O inverno russo é muito rigoroso, né? Os soldados mal organizados, mal treinados, as tropas eram muito desorganizadas. Muitos desses soldados foram apenas mandados para o fronte de guerra, sem saber por que diabo eles estavam indo para a guerra, para quem e por que eles estavam lutando, tá? Enfim, em 1915, um ano depois do início da guerra, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas, né? O que foi meio que um desastre, né? Foi uma série de derrotas, uma série de baixas no exército, e por conta disso o exército perdeu a confiança que tinha no czar depois disso, né? Então, o czar e seus ministros, eles foram acusados de exercer uma péssima liderança, uma péssima organização, uma condução até antimilitar da Primeira Guerra Mundial. Então, por tudo isso, a guerra, obviamente, ela vai se tornar extremamente impopular para a população russa, né? Então, e como eu falei antes, além dessas questões logísticas, né, questões de guerra mesmo, né, mau preparo, poucos soldados, poucas armas, poucas munições, tem a questão da economia, né? Enquanto os homens foram para o fronte de guerra, foram lutar, a economia estava sendo altamente prejudicada. Então, o envolvimento da guerra da Rússia na Primeira Guerra Mundial, os gastos que o czar fez para esse envolvimento e as sucessivas derrotas fizeram com que ele, né, junto com a guerra, se tornasse extremamente impopulares, tá? Bom, em 1918, isso já depois da Revolução Russa começar, a gente vai voltar daqui a pouco para ela, quer dizer, mais para frente, na próxima aula, logo depois da Revolução Russa começar, a Rússia, ela pediu, né, para que fosse iniciado o processo seu processo de desligamento da guerra, né? Pediu a seus aliados, né, a Inglaterra, a França e até os Estados Unidos, mas isso não foi levado em consideração, até que a Rússia forçou a barra, né, e foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, que foi um tratado que formalizou a saída da Rússia na guerra. E o interessante é que esse tratado foi assinado não com os aliados da Rússia, mas com os inimigos da Rússia, né, principalmente com os alemães, né, e foi um tratado que impunha alguns prejuízos para a Rússia, principalmente a perda do controle desses territórios aqui, ó, que estão em verde, tá? Então, isso aqui passou a ser diretamente ligado ao Império Alemão, certo? Depois do fim da guerra, né, e da derrota da Alemanha, do fim do Império Alemão, a República Alemã se consolidou, esse território aqui volta para o domínio russo, depois vai fazer parte da União Soviética. Mas o que é importante saber é isso, que a Rússia perdeu o controle desses territórios, né, e deu esses territórios para a Alemanha e para os aliados da Alemanha. Então, foi a compensação, tá? A Rússia sai da guerra, mas a gente tem que sair ganhando de alguma forma, tá? Então, em 1918 é assinado esse tratado. Todos esses países aí que estão sendo mostrados são países que depois da Primeira Guerra Mundial foram criados e depois vai pertencer à União Soviética, certo? Bom, e aí a gente começa, aliás, dá uma pausa, tá? E nas próximas aulas a gente vai estudar com mais vagar, com mais tranquilidade, com mais calma, as fases específicas da Revolução Russa. Não foi uma revolução linear, não foi uma revolução que foi o tempo inteiro
capitaneada, liderada pelas mesmas lideranças, né, pelos mesmos grupos. Houve uma fase da Revolução Bolchevique, houve uma fase da Revolução Menchevique, houve uma fase de radicalização, né, a chamada Guerra Civil. Né, depois da Guerra Civil, a implantação de um modelo econômico de reestruturação da economia russa, enfim. Então, foi um movimento muito plural. E estudar a Revolução Russa não é apenas estudar o que aconteceu entre 1917 e 1920. A gente tem que entender a Rússia para depois da Revolução e a implantação do socialismo e a criação da União Soviética. Né? A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi um grande conglomerado de países, né, encabeçados pela Rússia, né, e na capital, Moscou, que foram unidos em torno do objetivo de expandir os ideais da Revolução de 17 e implantar o socialismo, certo? Então, estudar a Revolução Russa não é só estudar o que aconteceu até 1920, é estudar o que aconteceu durante toda a história da União Soviética, inclusive o papel da União Soviética, o importante papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Né? A gente não pode deixar de reconhecer que a União Soviética foi a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. Foram eles que impuseram a derrota inicial ao nazismo alemão, certo? Então, eu vou, por questões assim, didáticas mesmo, eu vou preferir dividir essa aula da Revolução Russa em dois momentos. Né? Até então, até aqui, a gente estudou as configurações da Rússia, né? Como é que era a Rússia antes da Revolução, por que aconteceu na Rússia, para a partir da aula da semana que vem, a gente se dedicar ao estudo do movimento revolucionário em si e das consequências da criação da União Soviética, tá bom? Então, vou parando por aqui. Além dessa aula, eu vou postar também um material de apoio para vocês darem uma estudada e ajudar na publicação de vocês no Instagram, né, sobre a Rússia no século XIX, a Rússia antes da Revolução, ok? Então, deixa eu parar aqui a minha apresentação. Então, eu fico por aqui, certo? Eu não estou de vermelho por acaso, né? Eu quis homenagear a Revolução, tá bom? Valeu, beijo grande para vocês e até a próxima aula. A próxima aula vai ser ao vivo, síncrona, beleza?